Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Abimael Bulhões, sou palestrante, sou músico e nós estamos iniciando o nosso Pode Ver. É o primeiro Pode Ver que nós estamos realizando e nós vamos estar aqui juntos e a cada programa nós vamos estar trazendo pessoas para conversar com a gente sobre temas maravilhosos, temas que vai trazer conhecimento para nós através de como enxergar o mundo. E eu gostaria que você estivesse conosco, se inscrevesse no canal, inscreva no canal, compartilhe com os amigos e vamos estar juntos nesses momentos especial que nós vamos estar aqui hoje, iniciando o nosso podcast. Eu gostaria que você estivesse prestando atenção, estivesse com a gente e está aqui comigo a Carol de Menezes, psicóloga, é uma excelente profissional, uma pessoa conhecida nossa, gente boa pra caramba. Carol, seja bem-vinda ao nosso Pode Ver. Olá, Abimael, obrigada pelo convite. Eu creio que vai ser um momento especial, como você já falou, e eu me sinto honrada por estar aqui na estreia do Pode Ver. Como você falou, sou psicóloga, já há quase 20 anos de prática. Que legal. E sou de Ubatã, filha de Ubatã. Então, estou muito feliz em poder contribuir, tá? Então, para vocês que estão nos acompanhando em qualquer lugar, Ubatã, uma cidade aqui no sul da Bahia, né, Carol? E aí a gente moramos na mesma cidade. Carol é de Ubatã. Carol, como é que foi a sua infância aqui na cidade de Ubatã? Como é que você corria muito? Como é que eram as brincadeiras desse tempo? Assim, as coisas vão mudando, né? Os últimos anos, a tecnologia. Como é que era, Carol, de 10, de 12, de 13 anos? Como é que era a sua vida como adolescente, indo para a adolescência? Como é que era, Carol? Então, Ubatã é uma cidade pequena do interior e aquela cidade que a gente gosta de ficar na rua, brincando. A minha infância foi assim. Na casa dos vizinhos, Nossa. Sempre ali na porta, contando histórias, as brincadeiras, as melhores, né? De pique-esconde, bandeirinha. Sim. Eu lembro que meu irmão, ele tinha um carrinho de rolimã. Não sei se quem tá ouvindo aí vai lembrar ou já vivenciou, mas a gente brincava nas ladeiras. Então, muitas brincadeiras saudáveis que nos proporcionou uma infância, uma adolescência muito feliz, com algumas dificuldades, mas as memórias são as melhores, viu? Ah, que legal. A vida de antes, parece as brincadeiras, era muito legal, né? E isso foi se perdendo ao longo dos anos, mas é muito bacana lembrar do tempo da nossa infância, né? Dos tempos. Mas a gente vai conversar hoje aqui, Carol, um assunto muito importante, muito bacana, que eu acho que vai trazer, com certeza, conhecimento para cada um de nós, porque eu sempre falo que o aprendizado é uma coisa muito importante para nosso crescimento. E no nosso Pode Ver, a gente vai estar tratando muito essa questão do capacitismo, da inclusão, da sociedade conhecer melhor, compreender melhor, entender, compreender e até ser transformada através da informação. E que nós possamos aqui, né, ter bons frutos no nosso Pode Ver. E a gente vai falar hoje sobre o autismo. Autismo. A gente ouve muito hoje falar autista, autismo, né? Tá bem... Mas o que é o autismo, Carol? Vamos lá. Tá em evidência, né? Nunca mais a gente parou para observar, como você estava falando aí, a questão das brincadeiras nas ruas, né? Cada Sim. vez mais a sociedade tem estado perigosa, infelizmente a criminalidade, enfim, que vem crescendo. Então, a gente acaba recolhendo as nossas crianças dentro de casa. Sim. E assuntos como esse, quando chega, Abimael, assusta a sociedade, porque os profissionais, as pessoas que muitas vezes estão lá na ponta, têm esse conhecimento. Mas o que a gente mais vê são pais, aqueles responsáveis que não sabem como lidar. Quando ouve essa palavra autismo,
gera um medo muito grande. Sim, sim. E o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que tem como causa vários fatores, não tem uma única causa. Certo. E afeta várias condições, né? Traz aí dificuldades na interação social, na cognição, na forma de interagir com o outro. E pode trazer, sim, limitações para aquela pessoa com autismo, mas não impede que a pessoa se desenvolva, que seja inserida na sociedade de uma forma digna, de uma forma respeitosa. E por isso é tão importante momentos como esse. Com certeza, com certeza. Vamos lá, a gente ouve aqui, como a gente estava conversando, eu estava vindo para cá com você, eu estava comentando, há muitos aplicativos de filmes, de séries, tal, que têm abordado muito a questão de autismo, tem várias séries e tal. E a sociedade também começa a falar sobre isso e tal. Então a gente ouve muito, todo autista desenha muito, todo autista é super inteligente. Como é que funciona essa questão de isso é um fato, isso vai depender de cada um? Como é que funciona isso, Carol? Então, isso é um mito, tá? Dizer que todo autista, ele é superdotado ou tem altas habilidades. Certo. Isso é a romantização do autismo e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Existem sim autistas com altas habilidades, que são muito inteligentes, mas também existem autistas, Abimael, que têm ali uma dificuldade de aprendizagem, alguma limitação no que diz respeito a essas habilidades. Então nós precisamos ter cuidado com isso, porque isso não é uma regra, tá? Existem sim uma porcentagem de autistas que têm essas habilidades, só que por ser algo que chama a atenção, a sociedade muitas vezes acaba rotulando. Então acredita-se que todo autista ele tem altas habilidades, ele é muito inteligente, mas isso é um mito, isso não é uma regra. Certo. E existe também, por exemplo, pessoas que têm mais desenvolvimento na comunicação também, não é isso? Sim. Quando a gente observa algumas pessoas, no caso, a gente está falando aqui dos autistas, certo, que têm esse desenvolvimento melhor na comunicação, outros em outras habilidades. Nós podemos aqui falar sobre os níveis de suporte. Antigamente, falava-se sobre autismo leve, moderado e grave. Hoje nós não usamos mais essa linguagem. Nós falamos de níveis 1, 2 e 3 de suporte. Então, quando nós falamos de um autista nível 1 de suporte, significa que muito provavelmente essa pessoa autista, ela consegue se comunicar melhor, ela consegue interagir melhor em sociedade, ela não tem tanta dificuldade, por exemplo, com a sensibilidade a sons, a luz. Então, o suporte que essa pessoa vai precisar não é um suporte substancial. Já o nível 2 de suporte demanda, sim, um suporte substancial. E o nível 3, um suporte muito substancial. Só que existe um mito, Abimael, que é importante falar, que muitas vezes as pessoas acreditam que o autista nível 1 de suporte ainda é o autista leve, como era falado. Então, essa nomenclatura foi importante mudar com a atualização do DSM-5-TR, por quê? Justamente por conta dessa confusão. Porque quando a gente fala de leve, a gente pensa o quê? É algo que é tranquilo, sim, né? Sim. É algo que não precisa de tanta atenção. E não é dessa forma. Mesmo sendo nível 1 de suporte, essa pessoa autista, ela requer sim um cuidado, uma atenção, um suporte, como já foi falado. Então, mitos como esse a gente precisa desfazer e isso só é possível através da informação. Certo, importante. E outra coisa, é porque a sociedade ela discute, mas como eu te falei, a gente precisa aprender muito mais, se informar muito mais, né? Isso assusta os pais, assusta às vezes as pessoas, e eu acho que as pessoas muitas vezes não têm conhecimento, por isso que elas
quando a gente fala de preconceito, a gente fala justamente de um conceito que ela tem, mas que ela não conhece realmente a pessoa ou o verdadeiro fato. Então, assim, por que, por exemplo, existem autistas que têm, como você falou, essas habilidades, essa facilidade de comunicação. Outra pergunta muito importante é a questão de doença. Autismo é uma doença ou não? Não, autismo não é uma doença. Tá. O autismo, como eu falei no início, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Certo. Então, o autismo ele sempre esteve presente na história da humanidade, tá? Só que antigamente o que é que acontecia? Essas pessoas, elas eram vistas como pessoas estranhas, pessoas diferentes, como pessoas bizarras. Então eram vários nomes que essas pessoas recebiam e não recebiam um diagnóstico. Certo. Aí quando a gente fala de informação, veja a importância de uma informação de qualidade. Quando essa informação de qualidade chega até a população, é onde a gente observa. Por exemplo, algumas pessoas falam que vem aumentando o número de diagnósticos de autismo. Só que a gente precisa lembrar que essa informação aumentou, os profissionais têm se capacitado. Sim. Antigamente, não se tinha um nome, não se tinha uma padronização, como a gente chama, né? Uma classificação. E isso foi mudando ao longo do tempo. Então, o autismo, ele não é uma doença, por quê? Porque a gente não fala de cura. Certo? Uma doença pressupõe o quê? Pressupõe um curso minimamente ali previsível, uma cura e uma causa específica. Diferente do autismo. O autismo tem causas multifatoriais. O fator genético é o que ainda mais influencia, é o que a ciência diz de mais robusto atualmente. Então, é muito... Quando a gente fala do espectro autista, por exemplo, transtorno do espectro autista, a gente está falando... Ou seja, um autista, por mais que seja o mesmo diagnóstico, autista nível 1 de suporte, eles nunca vão ser iguais. Por quê? Porque tem a individualização, tem as características que são inerentes àquele ser humano. Então perceba que mesmo tendo um diagnóstico, não é sobre rotular. Muitas pessoas pensam assim, que um diagnóstico ele vai rotular aquela pessoa. Sim. E nós precisamos entender que a ciência avançou. Um diagnóstico não é sobre rotular. Quando esse diagnóstico é feito de forma responsável, de forma com os profissionais corretos, profissionais capacitados, esse diagnóstico ele vem para ajudar aquela pessoa a ter uma qualidade de vida. Sim, sim. Eu costumo dizer, Abimael, que um diagnóstico bem feito, ele funciona como um GPS. Ele vai nos direcionar, ele vai direcionar a equipe em saúde mental a dizer qual é o melhor tratamento, qual é a melhor terapia, qual é o melhor recurso, o suporte, o que é que aquela pessoa precisa. Então não é sobre rotular a pessoa, muito pelo contrário. A gente já identificou que aquela pessoa tem limitações e através do diagnóstico a gente consegue também ter um olhar do prognóstico e dizer quais são as possibilidades, quais são as potencialidades que aquela pessoa tem. Sim. Tá? Então, definitivamente, autismo não é doença. Que bacana. E interessante que você falou que é individual, não é igual. Não é pegar um grupo de pessoas ali e dizer, todo mundo é igual, que vai ser tratado da mesma forma. São diferentes no sentido de suportes, de qualidade de vida. Então, isso faz com que, quando se faz um trabalho bem feito, um diagnóstico bem feito, faz com que a pessoa realmente receba qualidade de vida, né? Que não é igual de fulano, de Marcos, de André. Então, cada um tem a sua necessidade ou seja, assim, o seu diagnóstico e tem a sua terapia, tem a sua qualidade de vida, correto?
Correto. E uma outra coisa interessante. Aí você pode dizer, mas o autista, ele não é doença. Autismo não é doença. Mas eu conheço vários autistas que tomam remédio. Carol, Boa pergunta. E aí, o que você diz? Quem você explica isso pra gente? Vamos lá. O que se sabe hoje na literatura é que o autismo ele está associado a outras comorbidades. Certo. O que são essas comorbidades? O TDAH, o TOC, o TOD. E além disso, existem também sintomas, a sintomatologia, por exemplo, um diagnóstico tardio. Quando chega esse diagnóstico tardio, ainda que o diagnóstico não tenha chegado, a família ela já está lidando com aquele autista sem saber que ele é autista. Uhum. E existe sim um comportamento atípico, um comportamento diferente. E quando o ambiente não está preparado, isso é uma das óticas, tá? Um dos pontos importantes. Quando aquele ambiente não está preparado, ele vira um ambiente estressor. Então, por exemplo, o autista ele pode desenvolver um alto grau, um alto nível de ansiedade, de estresse, de irritabilidade. E aí é onde entra a importância da medicação, que, claro, precisa ser avaliado por um médico especialista, certo. Normalmente é o psiquiatra, tá? A gente tem também na equipe o neurologista, certo. Mas o psiquiatra é, em primeira instância, o médico, né, de primeira escolha para essa avaliação. Então, a medicação entra para controlar esses sintomas, não é para controlar ou para curar o autismo. Correto. É essa sintomatologia que normalmente acompanha o TEA. Ansiedade, irritabilidade, estresse, às vezes insônia, depressão, tá? É algo muito característico que acompanha a pessoa com autismo, justamente por conta desse contexto, às vezes a família, o ambiente que não está preparado, né, que não tem ali uma regulação emocional para cuidar, para dar o suporte necessário à pessoa com autismo. Uhum. O que você acha em relação à escola brasileira? Ou seja, o ensino brasileiro ele está preparado para receber, por exemplo, nós tivemos uma mudança que há 20 anos atrás, 25 anos atrás, as pessoas que tinham qualquer tipo de pessoa com deficiência, elas eram encaminhadas para as escolas especiais, ou seja, os deficientes visuais, né, eram escola para deficientes visuais, vamos dizer que os surdos, escola para surdos, e aí, assim, a escola passou a incluir todo aluno na escola, na questão da inclusão. Isso é bom, claro, mas você acha que hoje o professor brasileiro, o profissional brasileiro da educação já está totalmente preparado? Essa mudança boa, ela veio de uma forma já pronta para que o aluno tivesse uma qualidade de ensino boa, uma inclusão boa, ou ainda falta muita coisa? Então, nós já avançamos muito. Hoje, nenhuma escola pode recusar a matrícula de uma pessoa com autismo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Com certeza. Mas não é só sobre matricular. Uhum. Concorda? Com certeza. Então, receber uma pessoa com autismo, uma pessoa com deficiência, precisa-se de um preparo. E na prática, o que é que acontece? Profissionais muitas vezes sobrecarregados emocionalmente, profissionais que não tiveram uma formação, a parte teórica é importante, mas a parte prática também, a vivência também vai ter um impacto muito grande. Então, houve um avanço, como a gente falou já, a informação que chegou, informação correta que tem chegado, os diagnósticos precisos e de forma correta. Ainda precisa melhorar muito também essa questão diagnóstica, mas alguns avanços têm chegado na rede de ensino também. Porém, Abimael, o que se observa é esse desgaste do profissional de educação, da escola. Por quê? Porque a escola ela quer dar conta, a escola ela quer cuidar, ela quer que esse aluno seja inserido, mas é necessário toda uma adaptação, sim.
Sim. Então, por exemplo, além de receber o aluno, a pessoa com autismo, a gente não pode esquecer que esse aluno, ele deve aprender. Ele está ali para aprender, não é só para ficar no meio de outras pessoas. O ensino precisa ser garantido a ele, só que ele tem condições específicas para esse aprendizado. Muitas vezes o ambiente, por exemplo, o excesso de barulhos, Sim. de sons, né, de luzes, tudo isso são informações que para o autista é muito desgastante, gera um sofrimento ainda maior e ele não consegue se regular, muito pelo contrário. Acontece uma desregulação e por isso que em algumas escolas a gente vê que mesmo tendo ali um assistente, um auxiliar, não é difícil ver um autista muito agitado, andando para lá e para cá, porque ele está na escola, mas ele não pertence àquele lugar. Não existe um pertencimento. E é isso que nós precisamos avançar. Não é simplesmente incluir, matricular, mas é também adaptar o espaço, a escola, o ambiente, para que haja um pertencimento. Sim. É como você falou lá atrás, que profissionais eles identifiquem ali o que o autista precisa, né, para que ele seja adaptado naquela escola. Como a gente falou, não é todo mundo da mesma forma. Então, cada um tem a sua individualidade, não é isso? Isso. Então, a gente vai ter uma escola mais acolhedora, mais inclusiva e com mais qualidade de vida, né, para que a pessoa possa aprender. Eu acho que não só na escola, acho que a igreja, no sentido geral, a comunidade, ela precisa aprender. Não é aprender com pena, não é aprender mas é aprender a dar qualidade de vida às pessoas, né? Acolher para que elas se sintam acolhidas, não forçadas. Eu acho que a sociedade brasileira, ela precisa ainda dar alguns passos em relação às pessoas que têm qualquer tipo de deficiência. Ainda se há muito conceito de que as pessoas são aquele discurso ainda meio capacitista, né? Então, acho que as pessoas, ela precisa saber do potencial da outra e que ela tá ali para ver que a outra se sinta melhor. Não é isso, cara? É mais ou menos assim. Sim, e tem um ponto importante que você falou sobre a igreja também. E eu aqui não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de igreja como também um espaço, né, de inclusão, uma comunidade. Dias atrás, um profissional, o Dr. Tiago Castro, é um profissional reconhecido nessa área de cuidados, né, com pessoas com autismo, com TDAH. E ele trouxe essa abordagem falando sobre o espaço da igreja. Sim. Observe que é lá na igreja que muitos jovens, muitos adolescentes e muitas crianças encontram um lugar de pertencimento. Sim. Porque eles vão estar entre pares, eles vão se sentir útil de alguma forma, porque eles vão desenvolver algum tipo de atividade. Então, a igreja também funciona, inclusive, Abimael, como fator de proteção. É o que a gente chama de fator de proteção, por quê? Porque vai diminuir o impacto, né, que o autismo traz enquanto sofrimento psíquico. E ali vai haver um pertencimento, a camuflagem pode ser diminuída por conta justamente desse envolvimento com atividades, envolvimento na sociedade. E não de uma forma, por exemplo, o ambiente da escola é diferente, porque o ambiente escolar pressupõe essa aprendizagem, pressupõe uma didática, uma rotina específica, ainda que a igreja tenha também, né, a questão das suas leis, a doutrina, mas é um ambiente diferente e é mais um ambiente onde a gente deve inserir, sim, as nossas crianças, os jovens. Então, mais uma vez, frisar essa importância que, às vezes, os pais ficam com vergonha, sabia? E querem esconder seus filhos, ficam com vergonha, porque será que vai ficar andando, vai ficar para lá e para cá, como é que vai? Então, você, pai, mãe, responsável, você que está nos ouvindo hoje, lembre-se disso. A igreja é esse espaço também que seu filho, sua filha deve estar inserido, porque ali funciona como um fator de proteção. E a igreja precisa também se preparar minimamente
né? Para estar recebendo, para estar acolhendo de uma forma correta, de uma forma segura, né? Esse público que merece todo o nosso respeito e como qualquer outra pessoa. Sim. Mas nós precisamos nos preparar para dar esse suporte também. É como a gente está falando de autismo, eu não sou autista, mas sou deficiente visual, e aí eu começo a lembrar. A minha adolescência e a minha infância foi muito ligada à igreja, e a igreja foi um lugar onde eu me sentia realmente protegido, amado e muito, assim, eu tinha ali, por exemplo, vamos para um retiro. Então eu estava lá no meio da turma, onde eles estavam. Praia, todo lugar que o pessoal estava, eu estava. Então era onde eu cresci realmente e eu aprendi a entender a minha importância na sociedade. Eu aprendi a liderar, né, grupo de jovens, e tudo isso me fez com que eu me sentisse uma pessoa, um cidadão. Eu acho que a igreja é muito importante na vida de qualquer pessoa, e principalmente da pessoa com deficiência. Eu acho que é muito importante, e como o Carol falou, eu acho que essa preparação, esse cuidado que a igreja deve ter com a estrutura, com a qualidade de vida, se preocupando com a qualidade de vida das pessoas, é muito importante. Sim. Correto? Correto. Então vamos lá. Um outro detalhe que a gente tem aqui é em relação aos pais, você falou aí. Como é que os pais devem estar? Eu sei que o dia a dia de cada um, como você falou, é muito, muito diferente. Cada um tem um comportamento, cada um tem a sua qualidade de vida. Mas o pai, onde ele deve buscar conhecimento para que ele possa cuidar, acolher, amar e de uma forma boa também, agradável para ele e para o seu filho? Vamos lá. Antigamente, existia uma teoria da mãe geladeira. Não sei se você já ouviu falar. Já, sim, já. Das mães, né? E essa teoria dizia que o autismo era causado por conta dessas mães que eram frias emocionalmente. Uhum. Essa teoria já foi derrubada cientificamente, mas atualmente existem alguns pais, algumas mães que se culpam quando seus filhos são diagnosticados com autismo. Uhum. Se sentem culpados, né? Onde foi que eu errei? Será que a culpa é minha? E é importante nós falarmos sobre isso, que pai e mãe não são culpados pelo diagnóstico de autismo em seus filhos. Existe a questão da herdabilidade genética, mas isso não é sobre culpa. E quando você fala dos cuidados, o que é que acontece? Independente de um diagnóstico, como mãe, eu sou mãe, né? Tenho uma menina, vai fazer 13 anos, e o meu menino vai fazer 5 anos. Uhum. Os cuidados básicos que todo responsável deve oferecer aos seus filhos. Certo. Diálogo, afetividade, que garantir que as necessidades básicas do seu filho, da sua filha, né? Uhum. Sejam ali sanadas. A gente sabe que nem a maioria, ou pelo menos uma parte da população brasileira, né? Vamos restringir aqui a população brasileira. Não são todas as famílias que têm como oferecer esse suporte básico com dignidade. Quando a gente fala de alimentação, educação. Mas quando a gente fala de um suporte afetivo, de diálogo, de estar observando, quando entende-se que o pai, a mãe, a pessoa mais próxima, o responsável, tem esse discernimento mínimo para observar, né, que meu filho já era para estar falando, não começou a falar ainda, né? Quando eu chamo ele pelo nome, várias vezes ele não responde. Então, esse cuidado, Abimael, é que é essencial. É daquela percepção, sabe? Tem alguma coisa de diferente. E a partir daí, buscar ajuda. Mas esse tipo de ajuda não é no Google, não é na internet, não é no vizinho. É necessário buscar ajuda profissional. E quando a gente estava falando lá atrás sobre informação de qualidade,
Esses diagnósticos assertivos na atualidade também foi possível, por quê? Porque com a capacitação dos profissionais, houve uma melhoria também na triagem. E essa triagem, onde é que começa? É no posto de saúde, tá? É lá na unidade básica de saúde, é aquela enfermeira que vai acolher aquela família, é aquele médico da família. Ele pode não dar o diagnóstico, mas ele vai fazer um encaminhamento, ele vai alertar aquela família. Então, a forma de buscar esse apoio é dessa forma. Precisa ser de uma forma responsável. A escola também é fundamental. O professor, ele não vai dar diagnóstico, mas boa parte do tempo esse aluno vai passar onde? Na escola. Sim. Então, o olhar do professor é fundamental. Além da afetividade, né, do carinho, que a gente sabe que os professores se dedicam ali, mas ter esse olhar de quando passar informação para as famílias, passar com cuidado, com respeito, não afirmando, mas dizendo, olha, pai, mãe, responsável, vovó, procura saber, leva seu filho, tem sido assim, difícil, porque não é fácil receber um diagnóstico. Pensa aí. Pessoal, a nossa conversa tá bem legal, né? Espero que você esteja gostando. E eu gostaria de, mais uma vez, pedir a você para se inscrever no nosso canal, divulgar aí para seus amigos, compartilhando, ok? E eu gostaria de contar com você porque é muito importante, o nosso trabalho está começando e eu preciso da sua ajuda, da sua participação. Então, Carol, vamos tomar um suco? Vamos lá. Vamos tomar um suco porque tá calor, né? Me fala aí, essa caneca bonita. Essa caneca é a minha amiga Thaís, ela que faz essa caneca bonita do papel criativo, lá em Piauí. Então, ela faz muitas coisas legais. E personalizados. Isso. Cartões. Ela trabalha muito com papel, assim, com várias caixas de presentes lindas, ela faz. Papelaria criativa. Isso, papelaria criativa, exatamente. Então, Thaís, um abraço pra você, minha querida. Deus abençoe. E com esse suco maravilhoso aqui agora, hein? Esse suco aqui... O meio é de manga, polpa... viu? Nossa. Polpas Nutrical. Conhece a polpa Nutrical? Nutrical é excelente. Ei, lá em casa, só entra no Nutrical, viu? Vamos lá. Muito bom, muito bom, muito bom. É suco, uma é empresa sucesso. de qualidade. Se você não conhece, vai no mercado, procure as polpas Nutrical, suco, né? Tem aqui a garrafinha, né? Mas tem outros. Uma variedade de produtos, né? Isso, Nutrical. tem vários produtos. E principalmente polpas, né? De todos os sabores, né? Vários sabores de fruta. É muito bom. Então, Carol, eu assim, tem pais, com certeza mães que estão nos acompanhando. De repente tem um filho com alguns sinais que ele acha que seja autismo, né? E ele tem dificuldades de falar isso para alguém ou até compartilhar. Mas ele vai buscar forças para buscar o diagnóstico. Onde ele vai começar? Como é que ele vai começar a trazer o seu filho na questão do profissional para que ele seja acompanhado? Boa pergunta. Esses sinais, inclusive, Abimael, é importante falar que sinais ou sintomas isolados não fecham o diagnóstico. Atualmente, qualquer sinal, uma rigidez em relação à rotina, uma seletividade alimentar, um comportamento, né, de dificuldade de interação social, as pessoas já querem identificar como autismo. Então, vale lembrar que sinal, sintoma isolado não fecha o diagnóstico. É necessário um contexto, uma avaliação. O diagnóstico do autismo, ele é clínico. Não necessariamente faz-se necessário, né, o uso de testes, de escalas. Às vezes, dependendo do contexto, de caso para caso, como nós falamos, da individualidade, vai ser necessário o uso de alguns testes. E quando nós falamos de a quem recorrer, qual profissional recorrer, é importante falar que, lembra que lá no início eu falei que o diagnóstico, a causa, na verdade, do autismo é multifatorial. Então, nós estamos falando aqui de uma equipe multidisciplinar que vai cuidar, né, dessa pessoa com autismo. Certo. Porém, o primeiro profissional ou profissional de referência seria o psiquiatra,
tá? Um psiquiatra com experiência, se for criança e adolescente, com referência nessa área, com experiência em atendimentos com criança e adolescente. Um neurologista também, com experiência, né, com formação na área, ele também vai estar habilitado para diagnosticar. Psicólogo, algumas pessoas acreditam que psicólogo não dá diagnóstico. E eu já quero também aqui desfazer mais um mito. Psicólogo dá diagnóstico sim em saúde mental. Nós temos respaldo com o nosso código de ética para fazer isso, mas nem todo psicólogo dá. Nós não somos obrigados, mas nós podemos diagnosticar. Porém, para fazer isso, é importante uma formação, conhecimento, para que nós possamos emitir esses diagnósticos com segurança e responsabilidade. E a partir daí, outras avaliações com fonoaudiólogo, se necessário, neuropsicólogo, que é um outro tipo de formação dentro da psicologia. Então, o profissional de referência acaba, sim, sendo o psiquiatra. Na maioria das vezes, na prática, essas famílias acabam passando pelo psicólogo, tá? Porque ainda o preconceito com o médico psiquiatra é muito grande. Então, às vezes, a escola encaminha para o psicólogo e o psicólogo faz essa avaliação, faz essa leitura e acaba encaminhando para o psiquiatra. Nem sempre, Abimael, o fato de passar pelo psiquiatra, essa pessoa vai usar medicação, tá? Não significa que fez avaliação com o psiquiatra, vai ser obrigatório o uso de medicação. Nós precisamos também desmistificar isso. Então, esses são os profissionais, né, de referência, profissionais habilitados, capacitados para avaliar e diagnosticar ou não a pessoa com autismo. Você falou uma coisa interessante. A nossa sociedade ainda tem muito preconceito com a questão do psiquiatra, né? O ser humano vai no ginecologista, num oftalmologista, vai em vários médicos, mas quando chega na vez do psiquiatra, ele acaba falando algumas coisas que realmente não são verdade, né? Ou seja, que o psiquiatra é um médico, ou seja, de pessoas que, vamos dizer assim, tem gente que fala, que é médico de louco, não sabe o quê. Que é um médico, né, da mente, né, do emocional. É isso, Carol? É mais ou menos aí que a sociedade pensa, ou seja, tem esse conceito, muito boa parte da nossa sociedade tem essa rejeição, essa dificuldade de ir ao psiquiatra. Sim, ainda encontramos essa resistência, né, muito grande com o profissional de psiquiatria e na psicologia também. E eu gosto sempre de exemplificar que, como você falou, precisou de um cardiologista, vai ao cardiologista. O caminho é sempre mais curto. Precisou ali de um endocrinologista, vai ao endocrinologista. Precisou de um psiquiatra, passa por vários médicos para depois chegar ao psiquiatra. Só que o cardiologista, ele cuida de problemas do coração, correto? O oftalmo dos olhos. Então, cada médico com sua especialidade. E o psiquiatra, ele cuida de quê? As pessoas pensam que é algo vago, e não é. Então, as dificuldades em saúde mental têm uma localização, que é o nosso cérebro. E o médico, ele é habilitado para isso. Então, o médico, ele avalia, ele prescreve. O psicólogo, ele não passa medicação. Ele não prescreve, ele não mexe em medicação de paciente. Ele faz o acompanhamento da psicoterapia. E o médico é quem vai prescrever, é quem vai avaliar direitinho se é importante ou não, se é necessário ou não o uso de medicação. Certo. E a nossa sociedade? O que você diria para a nossa sociedade no sentido de nós estamos ainda, Carol, mesmo com todos os avanços da nossa sociedade, com melhorias na educação inclusiva, mas melhorias que precisam de muito mais avanço, né? Mas ainda temos uma sociedade capacitista, nós temos ainda uma sociedade ainda com muito preconceito. E o que você diria para essa sociedade? O que você diria hoje? Isso é falta de informação? O que a gente pode contribuir com essas pessoas de uma forma que elas sejam, que elas possam se sentir, não só se sentir, mas que elas possam ter no lugar da sociedade cidadania, né? Dignidade, respeito
que é isso que nós queremos aprender a cada dia. O que você acha disso? Qual é a sua visão em relação a isso? Vamos lá. Quando você fala, né, traz essa questão do capacitismo. Quando olhamos alguém, um autista, e a gente diz assim, tão inteligente, nem parece autista. Isso é capacitismo. É a gente querer medir alguém por um padrão determinado, já, né, de normalidade. Eu quase não gosto de usar, eu quase não uso essa palavra, porque eu não gosto. Quem é acompanhado por mim, quem está próximo a mim, por quê? Por conta disso, essa normalidade, essa definição de normalidade acaba separando, acaba segregando. Sim, sim. E quando a gente olha a pessoa pelo externo, né, e tenta fazer essa comparação, a gente está sendo capacitista. Então, nós precisamos ter esse cuidado, porque hoje nós falamos aqui, Abimael, sobre o autismo. E um dos pontos principais que nós frisamos aqui foi a individualidade. E isso é tão importante, por quê? Porque por trás de um diagnóstico tem a história de vida de alguém. Tem a família, tem o sofrimento, que não é igual. Às vezes o diagnóstico é o mesmo, mas a história de vida nunca será a mesma. Sim. As possibilidades que aquela pessoa tem de ter acesso às terapias, ao tratamento, nunca será a mesma. Inclusive, é um mercado que virou capitalista, sabe? As pessoas querem ganhar muito dinheiro em cima disso. Às vezes eu recebo famílias que já passaram por tantos profissionais, que exigiram tantos testes e que, na verdade, o diagnóstico é clínico. E só precisava de um olhar mais responsável para ajudar aquela família, para ter um direcionamento ético, responsável. Então, incluir é também a gente se colocar no lugar do outro. Sim. Sabe? É não ter essa comparação. Incluir a gente entender que nós somos diferentes. Nós, não é o outro. Nós também somos. E a gente precisa cada vez mais entender que essa informação que está chegando, nós temos acesso a ela, mas nós precisamos filtrar. Nós precisamos conversar mais, perguntar. Perguntar não traz vergonha para ninguém. É verdade. Gente, eu estudo. Semana que vem, Abimael, eu estou me formando em mais uma especialização. Que legal, motivo de parabéns. Muita alegria, mesmo tendo 20 anos de prática, sempre procurando me atualizar, me informar. Mas quando eu tenho dúvida, eu pergunto. Isso é muito importante. Eu trabalho junto com médicos, com outros profissionais. A gente nunca sabe tudo. Então, nós precisamos perguntar, questionar. Por quê? Porque é sobre o outro. Nem tudo é sobre nós. Sim. Então, nós não estamos 100% preparados e nós não vamos estar. Mas nós precisamos, todos os dias, fazer 1% da nossa parte. Pensa aí, se cada um de nós fizermos 1% todos os dias a nossa parte de respeitar, de compreender o espaço do outro, se eu não sei, se eu não conheço, se eu não sei como me comportar, como agir, eu também não vou ser uma pessoa que vai atrapalhar, que vai potencializar o sofrimento de outra pessoa. Então eu me coloco naquele lugar e pergunto assim, o que será que está acontecendo com aquela pessoa? Ninguém apresenta um comportamento atípico porque quer. Porque é bonito, porque quer ser diferente. Eu já ouvi muito assim, essa família aí tá querendo um diagnóstico para poder receber o benefício, para poder usufruir de alguma coisa. Um diagnóstico tem um impacto muito grande na família, na sociedade e na própria pessoa que recebe. Então nós precisamos ter esse olhar de compaixão. Com não é certeza. verdade? O mesmo olhar que Cristo teve para conosco, nós precisamos ter esse olhar de compaixão. Mas essa compaixão, Carol, é isso que é interessante. Não é aquela compaixão que as pessoas pensam assim, oh meu Deus, fulano é assim. Isso aí mas é é pena. respeitar o outro, né? É acreditar no outro, né? Eu acho que é por aí, não é isso? Isso. A compaixão, ela pressupõe uma ação.
Você fazer algo diante de uma situação. Sim. Não é você olhar, ficar falando, criticando. É você olhar aquela situação e se perguntar o que é que eu posso fazer a partir daí. Seja para mudar, né, para melhorar. Sempre no sentido de melhorar aquela situação. E não de permanecer ou simplesmente de ficar olhando e vitimizando a pessoa, de colocar a pessoa como inferior. Porque lembra que eu falei que o diagnóstico, ele inclusive nos possibilita a ver as potencialidades da pessoa. Então, todos nós temos essas potencialidades. O ser humano é como um polo, como uma pilha. Todo mundo tem defeitos e qualidades, dificuldades e habilidades. Nós só precisamos descobrir o que cada um tem. É verdade. Essa questão de limitação, realmente, todo mundo tem. Né? Todo mundo tem. Ninguém é perfeito. Todos nós somos seres humanos, né? E é isso que a sociedade precisa aprender. Eu tava lembrando aqui, cara, a gente já tá quase chegando ao final. Um dia eu fui fazer uma ligação naqueles orelhões que tinha, né? E eu tava com um grupo de amigos, e aí eu tava fazendo uma ligação. Eu tenho muita facilidade de discar números e tal, sempre tive essa questão de discar número. Inclusive, antigamente não, há alguns anos atrás, não tinha essa questão de celular com tanta tecnologia. Então a gente tinha que ou gravava os números, né? Então eu tinha muito número na minha mente. E aí eu chegava lá no orelhão lá e digitava rapidinho os números e um dia eu tava digitando os números, aí eu liguei. Quando eu saí do orelhão, minha amiga disse assim: rapaz, passou uma moça aqui, viu você ligando. Eu falei: nossa, aconteceu um milagre. O que aconteceu? É porque o rapaz dali tá fazendo ligação. Ela falou: não, moça, aí é muito fácil, é só discar. Né? Então, às vezes, a pessoa acha que a pessoa que tem ou seja, uma limitação, ela não consegue fazer nada. Ela não consegue. E é isso que eu acho que a sociedade precisa aprender, né, Carol? É valorizar, ver o potencial das pessoas, as dificuldades que ela tem, e elas não sejam maior do que o potencial, né, de cada um. É por aí, Carol? Com eu certeza. Falei demais? Não, eu sempre falo na clínica. Qualquer pessoa que seja acompanhada por mim, que passe por mim, vai ouvir isso de mim. Você não é a depressão, você não é a ansiedade, você não é o autismo, você não é esse diagnóstico. Por quê? Porque o diagnóstico ou essa limitação não define quem você é, não define a pessoa, não define a história. Nós precisamos entender melhor sobre essa limitação justamente para que a pessoa tenha uma qualidade de vida. E eu quero aproveitar, como você falou, a gente está chegando aqui, já caminhando para o final. Eu recebi o diagnóstico de TDAH na vida adulta. E algumas pessoas, quando eu conto, quando eu compartilho, dizem assim: ô Carol, nem parece, você é tão inteligente. Olha aí, olha o capacitismo de novo, sabe? Então, assim, o impacto que teve o diagnóstico do TDAH, que também é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas que só veio na vida adulta. Só que o quanto melhorou a minha vida depois que eu pude entender melhor o porquê daquela forma de funcionamento, que é uma forma de funcionamento diferente. O meu cérebro, ele funciona diferente, eu querendo ou não. Mas eu pude entender e, a partir daí, lidar melhor com isso. Só que quando eu recebi o diagnóstico, foi difícil. Então, na cabeça do capacitista, ele diz: Carol, uma psicóloga recebeu um diagnóstico desse, né? É mais ou menos assim. É como se você fosse perfeitinha, né? Você não tivesse dificuldade nenhuma na vida. Né? Dificuldade nenhuma, não pudesse. É como se o TDAH ou os transtornos escolhesse, né? Tivesse aquela pessoa eleita para poder ter, e não é. Ninguém está livre de ter um transtorno. A gente sabe que tem a influência, como eu falei, do fator genético, alguns fatores ambientais, mas não tem essa pessoa escolhida. E isso não define. Ter uma limitação, ter um diagnóstico, não define quem a pessoa é. Mas eu digo para você, depois, eu não estou aqui romantizando, mais uma vez, a gente também não pode romantizar, né, os transtornos, as doenças, as dificuldades, mas é importante entender que quanto mais a gente sabe sobre isso, com informações de qualidade, a gente pode ter uma vida melhor, um conforto melhor.
porque a gente aprende como lidar, o que fazer, o que melhorar na rotina. Então, nem tudo é medicação. Às vezes as pessoas pensam que o remédio vai resolver, e nem tudo é medicação. O suporte familiar, a sociedade, ou seja, é um conjunto que vai trazer, né, essa qualidade de vida. Mas a informação, e a informação de qualidade, ainda é a nossa maior aliada. Ótimo. Eu acho que a gente aprendeu muito aqui nessa tarde. Eu quero agradecer muito a presença de Carol. Mas antes de finalizar, Carol, se alguém quiser conhecer o seu trabalho ou até uma consulta, né? Você pode dar mais informações aqui pra gente? Sim, atualmente eu atendo nas modalidades online e presencial também. Certo. Presencialmente eu atendo aqui em Ubatã, na Clínica Mais Saúde, ali de Dr. Arthur Teles. Certo. E online, através do meu perfil no Instagram, @CarolDeMenezesPC. Tem lá o link diretamente para o contato do WhatsApp, onde podem ser feitos os agendamentos. E venho desenvolvendo esse trabalho, como eu falei. Amo a clínica, amo trabalhar, poder ajudar pessoas. Legal. Entendi já, Abimael, que é também a minha missão aqui na Terra. Que legal. E faço isso com muito amor, com muito respeito. E essa é a minha forma de trabalhar atualmente. Muito bom. O profissional, ele não é apenas um profissional, ele tem que ter o lado humano, né? O lado de cuidar do outro. Você não está simplesmente ouvindo uma pessoa, um objeto. Está ouvindo uma pessoa, né? Então, Sim. acho que é muito, muito interessante isso. Parabéns, Carol. Foi muito bom ter você aqui, viu? E vamos ter outras oportunidades, né? Para a gente conversar sobre outros assuntos, né? Que é muito... É bastante coisa, né? Tem a área da saúde mental, é uma área muito... que tem muita coisa para conversar, né, Carol? Sim. Então, eu quero agradecer de coração a sua presença e... vamos estar finalizando aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo. E quero agradecer também a todos os meus ouvintes, os meus participantes aí pela internet. Continue se inscrevendo no nosso canal. A sua participação é muito importante. E vamos voltar com mais conteúdos legais, né? É muito bom poder contar com você. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe a todos.